Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Existe alguma chance de a Raposa, depois de contratar o Gabriel Rojas, fechar também com o Sosa, volante e zagueiro, titular absoluto e um dos principais destaques do Racing? Esse atleta tem 27 anos de idade, 22 partidas, 2 gols e 1 assistência na temporada. Muita gente afirmando que o Sosa será o próximo contratado pelo Cruzeiro. Jogador avaliado em 7 milhões e meio de euros, embora tenha sido comprado do Atlanta United por 3 milhões e 800 mil euros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Cruzeiro e ouvi o seguinte, abre aspas: o Sosa é um jogador que conhecemos há bastante tempo, mas para já não há negociações. O Cruzeiro já foi informado pelo próprio Racing, em meio às conversas com o Rojas, que não tem a intenção de vender o Sosa, a menos que surja uma proposta estratosférica do futebol europeu, certamente acima de 10, 12, 14 milhões de euros. O Racing entende que no Sosa não pode mexer, a menos que seja uma proposta que mude a condição financeira do clube. Só para completar, lembrar para você que no domingo, Cruzeiro e Racing acertaram os últimos detalhes da transferência do Rojas, lateral esquerdo, 28 anos de idade, operação de 6 milhões de dólares. O Rojas se junta ao restante do elenco do Cruzeiro na reapresentação do elenco após o período de férias. Em relação à saída de Kaique, o André Cury, empresário de futebol, me contou que foi ele quem trouxe a oferta do Betis para o Cruzeiro, oferta de 8 milhões de euros fixos, mais bônus, que estão bem distantes dos 14 a 15 milhões de euros que o Cruzeiro quer para negociar seu lateral esquerdo titular absoluto. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato, e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. Fala do Cruzeiro na Itatiaia, Emerson Pansieri chega para a roda, muito próximo de oficializar o reforço em meio a essa intertemporada. Pansi, boa noite. Boa noite para você, Rubem Júnior, também Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeiro, contratando o lateral esquerdo Gabriel Rojas, informação que você vem acompanhando na Itatiaia há bastante tempo, atleta de 28 anos, na sexta-feira já tínhamos falado desse avanço e faltavam detalhes esses que são normais, né, troca de documentos, é uma parte mais burocrática, Cruzeiro pagando um pouco acima ali de 6 milhões de dólares, nada mais do que isso para ter esse atleta até o final de 2029. Jogador que já vinha sendo monitorado pelo Cruzeiro desde o fim do ano passado, e o Cruzeiro fez uma primeira oferta no valor de 4 milhões de dólares, o Racing queria 7 milhões de dólares, o Cruzeiro fez uma segunda proposta de 5 e agora fechando na casa de 6 milhões, com essa parte financeira resolvida, o clube resolvendo então a parte jurídica para que o jogador embarque para Belo Horizonte nos próximos dias e possa fazer exames médicos e assinar contrato, e aí posa para foto oficial, tem o anúncio também feito pelo Cruzeiro. Ele chega para uma vaga inicialmente do Cauã Prats, que está sendo negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha. Ele vai em agosto para defender as cores do time alemão, o Cruzeiro recebendo aí 12 milhões de euros nessa negociação do Cauã Prats. E ainda tem essa questão do Kaique, que volta e meia, bate uma proposta, já teve a proposta do Betis, mas o valor não agrada, teve também a proposta do Como, recente, pelo jogador, a diretoria do Cruzeiro também não se empolgou tanto assim, que é um jogador valorizado por tudo aquilo que ele vem construindo na carreira dele, mas certo é que o Cruzeiro já foi rápido no mercado, já vinha trabalhando o nome do Gabriel Rojas há mais tempo, o próprio Joaquim Pinto, que é diretor esportivo do Cruzeiro, já monitorava o Gabriel Rojas desde quando ele começou no futebol no São Lourenço, e aí ele estava no Benfica, então já é um atleta bastante conhecido por quem hoje está na direção de futebol do Cruzeiro. Deixa eu trazer um recado para você dos Supermercados BH, você sabe por quê? Supermercados BH não para de crescer, não é isso? Então, os Supermercados BH
você tem que ficar sabendo que algumas lojas das bandeiras EPA e Mineirão agora passam a fazer parte da rede, levando para novos municípios de Minas Gerais a variedade, a qualidade, a economia e o atendimento que já conquistaram milhões de clientes. E tem mais, em breve, Supermercados BH também chegará ao Nordeste, ampliando ainda mais a sua presença pelo Brasil. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, mais economia e sempre pertinho de você. E aproveite, hein, as ofertas até o dia 14 de junho, até domingo que vem, para você ficar ligado. Encontra filé, peça pedaço quilo, R$ 47,98. Pernil suíno, peça pedaço quilo, R$ 15,98. Cerveja Stella Artois pro malte latão, como diz meu amigo Thiago Reis. Ei, Thiagão. Você vai comprar por R$ 4,98. Supermercados BH, sempre pertinho de você. Supermercados BH não para de crescer. Novas lojas, mais economia e sempre pertinho de você. Combinado? Ó, o Cruzeiro então, contratando o Gabriel Rojas e de olho em outro jogador do Racing, hein, meu amigo Rubem Júnior? Pois é, sobre o outro atleta você fala daqui a pouco, mas Vini, o Cruzeiro chega, né, pra essa janela já dando mostras pra ter contratação pontual, né? Inclusive o Pedro Lourenço, que está em Portugal, se reuniu, né, com torcedores do Cruzeiro em Portugal, falando sobre a dificuldade que teve para manter Matheus Pereira, que teve para manter Caio Jorge, talvez manter esse elenco nessa janela, contratando pontualmente, vai ser, né, o grande diferencial para uma disputa competitiva com Copa Libertadores, com Copa do Brasil e também com o Campeonato Brasileiro. Você tem que qualificar seu elenco, né? Pensando que o segundo semestre vai ser ainda mais difícil, que o Cruzeiro tem objetivos grandes, conquistar a Libertadores, Copa do Brasil. E o Gabriel Rojas é um nome de peso, Rubinho. É um nome que chega para disputar a posição. É claro que a chegada dele é um indício, né, de uma saída do Kaique, se não for nesse momento, provavelmente na próxima janela, no final do ano. Eu tenho dito isso aqui, que o cenário ideal para o Cruzeiro seria a permanência do Kaique, pelo menos até o final de 2026, porque aí o Gabriel Rojas chega com mais tempo de adaptação e depois tem aquela passagem de bastão mais tranquila, com o Rojas já adaptado. Em relação à característica, é um jogador que tem muita facilidade para chegar à linha de fundo e fazer bons cruzamentos, tanto que é um lateral que se destaca pelas assistências. Então, atacantes do Cruzeiro podem ficar ligados, porque essa bola vai chegar e vai chegar com qualidade, só que comparado com o Kaique, é um nível abaixo. Até por isso diz mais sobre o Kaique do que sobre o Gabriel Rojas. É porque o Kaique levou demais o nível da lateral esquerda. Pra mim é o melhor lateral esquerdo hoje em atividade, tem jogado muito bem e tá até com mais constância, porque, por exemplo, o Renan Lodge do Atlético tem crescido bastante, acho que tem potencial até pra se tornar o melhor, mas o Kaique tem tido mais regularidade, isso é desde o ano passado. Mas chega um ótimo nome, não é uma aposta, é um jogador que, lógico, né, sempre um estrangeiro chega, tem um tempo pra se adaptar, mas é um cara pronto, viu, Rubinho? Tem outro atleta do Racing da Argentina aí na mira da diretoria azul, Panzi. Pois é, Rubinho, depois de acertar com o Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora pode fazer uma proposta pelo Santiago Sosa, jogador de 27 anos, pertence ao Racing, atleta que vem sendo monitorado pelo clube desde o início da temporada. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta na casa de $8 milhões no início do ano, mas essa proposta não foi aceita. O que mudou é que o Racing, diferentemente daquela época, agora topa negociar todo mundo. Santiago Sosa é um primeiro volante, é um jogador que pode atuar também de zagueiro, tem essa experiência, né, essa vocação também em competições internacionais, né? Falava de Sul-Americana, no caso do Cruzeiro, Copa Libertadores da América, foi campeão, disputando a Sul-Americana para cima do Cruzeiro naquele ano de 2024. É um atleta que nessa temporada tem 22 jogos, 2 gols marcados, uma assistência ainda no Campeonato Argentino. O Cruzeiro considera o nome ideal para ter no elenco. O técnico Arthur Jorge também gosta desse nome. Vamos esperar se essa situação vai crescer para uma proposta. O que falta é isso, é o Cruzeiro fazer uma proposta e deixar de ter o atleta só no radar e monitoramento para realmente partir para uma negociação. Deixa eu trazer agora um recado para você da HS Autopeças. Sabe por quê? Na HS Autopeças, você já sabe, você pode comprar a peça que seu carro precisa com toda a tranquilidade do mundo. Você vai contar com o maior estoque de peças de Belo Horizonte, também da região metropolitana, da miudeza ao amortecedor. São mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022, 3474-0022. A equipe do Tião tá pronta para te atender. Você já sabe. Lá também tem o Henrique Hermano, tem o Anderson Campos. É a turma boa da HS Autopeças. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. É o Cruzeiro também monitorando a situação do Santiago Sosa. Meu amigo Rubem Júnior. Pois é um cara que o Cruzeiro já vinha, né, negociando com o Racing a questão do Rojas, agora surge também o Sosa, que poderia ser utilizado ali como um primeiro homem do meio campo, um pouco mais avançado, já atuou até mesmo como zagueiro, mas apenas algumas conversas, nada que já adiantado. Fato é que o Cruzeiro tem um poder financeiro que quando chega no Racing fica difícil segurar, mas o meio campo é uma posição que o Cruzeiro precisa ter ali
o Romero fica um pouco solitário, né? Não tem uma briga ali, um primeiro substituto pra ele, já que o Wallace, o Cruzeiro tá buscando um outro destino pra ele. Pro time titular não é uma carência, porque o Lucas Romero é o dono da posição, mas pro elenco é sim uma carência, Rubinho. E a gente tem que pensar no elenco, porque o Lucas Romero, por exemplo, ele não vai estar disponível no primeiro jogo das oitavas, né? Na Copa Libertadores. E aí? Aí começa aquela luta que o Cruzeiro já passou por isso esse ano, né? Em algumas oportunidades, o Arthur até escolheu o Matheus Henrique, Sim. né? O Matheus sabe Henrique fazer a função, mas não tem o cacuete daquele primeiro homem, né? não é um jogador de muita imposição física, é um cara de muito refino técnico, tem uma ótima saída de bola, mas para ser o primeiro volante, o Santiago Sousa, por exemplo, que a gente tá falando aqui, é um jogador de mais pegada, um jogador que se encaixa melhor nesse perfil para ser até uma sombra pro Lucas Romero. O Lucas Romero não tem essa disputa hoje pela posição. No Botafogo, campeão de quase tudo com o Arthur Jorge, ele tinha o Gregory, que era o camisa 5, volantão. O Sousa se assemelha mais. O Cruzeiro deu até uma namorada, né? Pra ver se poderia trazer o Gregory. Também, né? Um ótimo reforço, mas o Sousa também não fica pra trás, não. É um jogador muito bom. O Cruzeiro tá muito próximo de fechar com o Rojas e é uma negociação que o Samuel Venâncio tem acompanhado e trouxe pra gente já avançando na semana passada, no final de semana seguiu no mesmo ritmo, né? E tá bem pertinho agora de ser oficializado como lateral esquerdo do Cruzeiro. O jogador ainda precisa vir, é claro, para Belo Horizonte, passa por exames médicos também antes de assinar, e o clube também só vai comunicar, né, a venda quando tiver, ou melhor, a contratação, quando o Rojas já tiver assinado o contrato. Mas a própria esposa já fez um post se despedindo do Racing e tal. E é um jogador... Furou o anúncio. Exatamente. Aliás, tá muito comum isso, né? Assim, não só os familiares, jogadores, mas o próprio jogador, às vezes, no Instagram, quando ele deixa de seguir, começa a seguir, já é o indício, já é... As pessoas não se seguram, elas têm que postar o storyzinho com o aviãozinho, a bandeirinha do país que tá indo, é incrível. Mas, faltando apenas a assinatura, então, do atleta, alguns detalhes, pode ser que nessa semana ainda pinte, então, a oficialização, mas o Samuel Venâncio até trouxe que a operação total ali para contratar o Rojas na casa de 6 milhões de dólares, o que a gente pode traduzir aí 31 milhões de reais. E um contrato indo até final de 2029. Conseguem precificar aí, ter a ideia se é um preço justo ou não? Vai aí, Joaquim Pinto. Eu acho que tá dentro do que é o futebol hoje, sabe? Dentro do que é o futebol hoje. É um cara que esteve em pré-lista, né, de seleção argentina, e aí a gente para pensar que se ele fosse convocado, esse valor com certeza ganharia ali um aditivo. Vem de uma boa temporada, né, com a camisa do Racing, a melhor temporada dele, inclusive, na carreira. Para mim, um bom reforço, Léo. Vai ficar ainda melhor se a gente conseguir manter o Kaique. Aí eu acho que é o melhor dos cenários, porque você tem dois jogadores com suas qualidades e questões de diferenças que podem nos entregar ali variação dentro de uma temporada. Essa arte, inclusive, traduz isso, né? A gente já trouxe ela em alguma oportunidade aqui na programação, mas eu traduzo isso que você fala, né, Pedro? Assim, o Kaique tem números melhores defensivos e o Rojas ofensivo. Muito por conta de uma característica dele, mas também de uma ideia de jogo do seu treinador e da sua equipe, né? E aí, Léo, só um ponto que, assim, até puxando um gancho do Vidalba, e acho que isso pode acontecer, e eu espero que não aconteça com o Rojas, mas se acontecer, está dentro de um cenário normal. Eles se acostumaram ao futebol brasileiro no que diz respeito ao ritmo. Eu lembro de não uma reclamação, né, mas de uma constatação do Vidalba logo na sua primeira temporada aqui no Cruzeiro sobre o número de jogos, que na Argentina não era normal. E aqui no futebol brasileiro a gente já tem aí para mais de 40 jogos, talvez, aí nesse início de ano, e jogadores do futebol argentino talvez fazem isso na temporada, né? Se levar em conta aqueles que não vão até as retas finais de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e etc. Então acho que isso é uma situação, e até por isso eu acho que seria interessante, o melhor dos mundos para o Cruzeiro, o Kaique seguir aqui, porque aí você pode fazer essa mescla e o cara pode ir se adaptando de uma maneira mais tranquila ao futebol brasileiro e também ao nível de exigência técnica, tática e física. Mas eu acho que é um movimento interessante, e olhando para o valor, acho que faz sentido para o que é o mercado hoje, e é um titular de uma equipe importante do futebol sul-americano. Então, se o Cruzeiro consegue um valor mais baixo do que isso, seria, assim, uma baita negociação do Cruzeiro, olhando para a questão salarial. Acho que o Rojas é um cara que tem coisas assim a agregar, tem pontos que devem ser melhorados,
mas eu torço muito para que a gente possa ter Kaique e Rojas para a sequência da temporada. Quando a gente olha para questão de transfer market, software score, o valor dele tá mais baixo, mas é importante a gente considerar o contexto, né? De ser um jogador que tá no seu auge, de ser um cara que é um dos pilares do Racing já há algum tempo, um cara que já foi campeão por lá, do Racing buscar também valorizar o que ele tem feito, principalmente recentemente, né? Entrou em campo pela Argentina, né? Não esteve só em pré-lista, mas chegou a atuar em um amistoso contra a Mariutani. Então isso faz parte. Eu acho que o Racing também quis aproveitar um pouquinho do momento do Cruzeiro, mas o valor foi justo. Acho que acima de 6 milhões de dólares, talvez já ficaria um pouquinho pesado, mas que bom que o Cruzeiro conseguiu amarrar o negócio dentro desse valor. Ainda tenho dificuldade de falar que é uma reposição à altura, mas eu creio que teria essa dificuldade para falar de qualquer jogador dentro da realidade do Cruzeiro para substituir o Kaique. A gente ainda não sabe se vai ser de fato isso, mas temos todos os indícios de que ele deve chegar como um substituto do Kaique. E aí, se for realmente isso, é torcer para que esse momento dele também ajude na adaptação, né? Eu acho que quando o cara tá muito bem dentro de campo, a mente dele tá melhor, a parte física também, enfim. Então tudo vai servindo de motivação. Ele chegar em um Cruzeiro que já tem um Arthur Jorge muito consolidado, que vai ter um tempo para trabalhar, favorece uma adaptação mais rápida, mas é um ponto de alerta, né? E que o Cruzeiro precisa ter. E aí entra a questão do Kaique. O Cruzeiro pensar bem se vale a pena negociar o Kaique por agora e se achar que vale a pena que seja por um bom valor. Dentro do que o mercado oferece, acho que não tinha muita gente superior ao Rojas, não. Eu até gosto mais de dois laterais que estão no futebol argentino do que o Rojas, no caso o Lautaro Blanco e o Mateu Del Blanco, mas o Mateu Del Blanco deve ir para o Strasbourg, e o Lautaro Blanco é um cara que aparentemente o Cruzeiro não se interessou, mas ele tá entre os melhores laterais do futebol argentino, com números muito bons. Acho que em termos de números é o cara que mais se destaca nesse sentido. No futebol brasileiro tem gente à frente dele, mas quem sabe, dentro da ideia do Arthur, ele possa ser ainda melhor do que foi no Racing, apesar de não ter tanta margem para isso por conta da idade, mas pode ser que aconteça. O Arthur já se provou capaz de melhorar jogadores. Companheiros também, né? Exato, isso ajuda. E aí quando eu falo de ideia de jogo, essa questão dos laterais jogarem mais soltos, mais presentes no ataque, podem fazer com que o Rojas também consiga o quanto antes ser o cara que foi no Racing na última temporada, né? Então fica aí a torcida para que ele renda bem. Acho um bom movimento. A possível saída do Kaique, levando em conta essa chegada do Rojas, acho que diminui um pouco o impacto da contratação, mas não é um movimento ruim da parte do Cruzeiro, não. E eu acho interessante o clube ter se movimentado em torno do Rojas o quanto antes, né? Antes de voltar a trabalhar e tudo mais, porque se deixa para vender o Kaique, aí depois disso tentar contratar um jogador, você dá um recado muito ruim pro mercado, né? Sim. E é claro que o Racing iria se aproveitar ainda mais dessa emergência que o Cruzeiro teria. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.